Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Nemer Caldeira Brant. Eu presido o Centro de Direito Internacional com sede em Belo Horizonte. É com muita alegria que eu saúdo a todos os presentes, saúdo igualmente os professores internacionais e nacionais que irão estar conosco durante essas 2 semanas, durante o 16º curso de Direito Internacional. Eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, esse curso foi todo desenhado num novo modelo online. Nós já estamos aí no 16º curso desse gênero. Ele foi totalmente adaptado às novas circunstâncias, o que, de certa forma, permitiu também uma extensão do número de participantes, de professores internacionais e nacionais participantes. Temos este ano 19 grandes nomes do direito internacional que estarão presentes conosco durante essas 2 semanas. Num primeiro momento, portanto, eu gostaria de agradecer a todos os professores que colaboraram conosco, que estarão conosco nesse período, com palestras muito interessantes sobre temas dos mais variados do direito internacional. A todos eles, o meu muito obrigado. Em segundo lugar, saúdo e agradeço também aos alunos, aos estudantes que estão participando neste período de julho, conosco durante essas 2 semanas. O nosso também muito obrigado. Esse é um curso que envolve uma grande equipe do Centro de Direito Internacional, a qual eu tenho o imenso orgulho de colaborar e de presidir. Ele é um curso que pretende trazer para o Brasil e para a nossa América Latina o mesmo modelo de cursos que, de forma quase centenária, já é uma tradição nos países europeus e nas principais universidades do mundo. Portanto, para nós uma grande satisfação que tenhamos ele já há mais de uma década no Brasil. O curso de inverno de Direito Internacional, com toda a sua abrangência e extensão, não seria possível de ser realizado igualmente se não fosse a relevante parceria e a confiança e o apoio da Fundação Konrad Adenauer no Brasil. A ela estendo um caloroso agradecimento e tenho a certeza de que estamos contribuindo juntos para os valores do direito internacional, para os valores dos direitos humanos, para os valores do Estado Democrático de Direito, para os valores da democracia e, com certeza, para a compreensão e construção de um mundo, de um universo internacional mais justo e mais equilibrado. Portanto, agradeço de forma calorosa ao apoio da Fundação Konrad Adenauer no Brasil. Gostaria, portanto, de dar início ao 16º curso de inverno de Direito Internacional, esperando que todos tenhamos 2 semanas de muitas atividades e aprendizado. Um forte abraço a todos. Bom dia a todos. Gostaríamos de saudar a professora Patrícia Galvão Teles, que está em Lisboa. Eu sou o professor Augusto Jäger Júnior, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Estamos no âmbito do 16º curso de inverno de Direito Internacional, coordenado pelo CEDIM. Saudamos o professor Leonardo Brand, presidente do CEDIM, e a Paula Neves, que nos acompanha na assessoria técnica. Passo a apresentação, então, da professora Patrícia Galvão Teles, a nossa palestrante no dia de hoje. A professora Patrícia honrosamente aceitou o convite do CEDIM, é graduada em Direito pela Universidade de Lisboa, doutora em Relações Internacionais pelo Instituto Internacional de Genebra, na Suíça, possui vasta lista de publicações com ênfase em Direito e Relações Internacionais, e na sua atividade acadêmica é professora da Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal. Exerceu funções em relevantes organizações internacionais, entre as quais destaco a Corte Permanente de Arbitragem, e atualmente é membro da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, exercendo ainda
função no Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Com essa qualificação, é muito habilitada para nos ministrar no dia de hoje a palestra As Nações Unidas no seu 75º aniversário e o seu contributo para o desenvolvimento do direito internacional. Boa tarde em Lisboa, professora Patrícia. Bom dia no Brasil, boa tarde a partir de Portugal. Agradeço muito ao professor Augusto Jäger Júnior pela sua calorosa recepção e pelas palavras de apresentação. É um grande prazer estar convosco neste curso de inverno de Direito Internacional, apesar de em Portugal ser verão, mas no Brasil estamos no período de inverno. Queria agradecer muito em particular ao CEDIN, ao professor Leonardo Brandt e ao professor Wagner Menezes, bem como a toda a equipa, pelo convite e pelo apoio na preparação desta minha participação. Fico de facto muito satisfeita em poder participar hoje e na próxima e na sexta-feira, não é? Vamos estar 2 momentos juntos, hoje e sexta-feira, e fazer parte deste curso muito bem conceituado, muito bem reputado, que o CEDIN organiza já há várias edições, e é também um prazer muito grato poder fazê-lo em português, a nossa língua comum. E é também uma honra muito grande poder partilhar este espaço de discussão e de disseminação do direito internacional neste formato novo, neste formato online, mas que ao mesmo tempo permite uma maior divulgação do direito internacional, e julgo que o número de participantes é um tributo importante a essa função de divulgação e disseminação, e é também um enorme prazer poder fazê-lo juntamente com tantos outros colegas, professores que ao longo desta semana e da próxima semana estarão convosco. É um grupo excelente de professores, muitos deles amigos, colegas próximos, vários membros da Comissão do Direito Internacional, que indiretamente saúdo também, incluindo o meu querido colega brasileiro, embaixador Gilberto Saboia, que julgo que acabaram de estar com ele ainda muito recentemente, mas também outros membros da Comissão de Direito Internacional, onde tenho a honra de servir juntamente com a professora Concepción Escobar ou Sir Michael Wood, bem como, enfim, um conjunto outro muito reputado de professores e práticos, practitioners em inglês, como se diz, do direito internacional. E por isso fico muito, muito satisfeita de poder estar aqui convosco hoje e partilhar algumas reflexões sobre o tema que o professor Augusto anunciou, o tema das Nações Unidas no seu 75º aniversário e o seu contributo para o direito internacional, que foi o tema que eu escolhi para refletir, para debater convosco no dia de hoje e dando seguimento na próxima sexta-feira. Eu hoje irei fazer uma introdução ao tema, tentarei limitar-me ao período de 1 hora para depois podermos ter amplo tempo para debate, para as vossas questões e observações, e na sexta-feira continuaremos com o mesmo tema, olhado de uma perspectiva mais concreta e mais pontualizada. E por isso vou dividir
a temática, hoje numa abordagem mais introdutória, enfim, mais histórica e mais explanativa, e depois na sexta-feira poderemos ver mais em concreto, através de exemplos específicos, o contributo das Nações Unidas relativamente ao desenvolvimento do direito internacional. Como disse, pareceu-me que este era um tema adequado para este curso, precisamente pelo momento ser um momento de comemoração do 75º aniversário da Organização das Nações Unidas, mas também ao mesmo tempo um momento de uma certa crise no multilateralismo, uma certa crise na própria organização e no momento atual de circunstância política difícil que leva até alguns a falarem numa crise do próprio direito internacional. E por isso queria fazer convosco um exercício, enfim, de balanço, que eu julgo que é amplamente positivo, mas também um exercício de perspectiva do que pode ser o futuro contributo também das Nações Unidas para a continuação do desenvolvimento do direito internacional e que desafios é que se apresentam nesse sentido. E nessa medida nós vamos olhar um pouco para aquilo que já foi feito, aquilo que está a ser feito neste momento, aquilo que poderá vir a ser feito no futuro e, evidentemente, vamos concentrar a nossa atenção no trabalho dos órgãos das Nações Unidas, órgãos e organismos das Nações Unidas que são mais fundamentais e que mais têm contribuído para esta tarefa do desenvolvimento do direito internacional, começando pela própria Assembleia Geral, pelo trabalho da Assembleia Geral das Nações Unidas, do contributo também, embora não sendo um órgão legislativo per se, mas não deixa de ter um contributo importante também o Conselho de Segurança, e depois vamos focar a nossa atenção no trabalho da Corte Internacional de Justiça e, por fim, da própria Comissão do Direito Internacional, que, não sendo um órgão principal da Organização das Nações Unidas, foi um órgão criado pela própria Assembleia Geral com a missão de promover a codificação e o desenvolvimento progressivo do direito internacional e, como foi já dito, ao qual neste momento tenho a honra de pertencer. Por isso, vou começar com algumas considerações de natureza mais genérica para enquadrar o contributo das Nações Unidas para o desenvolvimento do direito internacional e depois iremos focar o contributo mais específico de cada um destes organismos que identificamos, e hoje vou fazer referências de natureza mais genérica e na sexta-feira então poderemos ver alguns exemplos mais concretos do contributo das Nações Unidas para o direito internacional em ação de forma mais concreta. Começando então por algumas considerações de natureza mais genérica e mais também em termos de perspectiva histórica. Como se disse, notório que as Nações Unidas fazem este ano 75 anos. E importante também salientar que nunca uma organização de vocação universal permaneceu ativa tanto tempo, tendo já ultrapassado em mais de o dobro a duração da sua antecessora, a Sociedade das Nações. Hoje em dia, a Organização das Nações Unidas conta com
193 Estados-membros, um número bem maior do que quando da sua fundação, com pouco mais de 50 Estados. Hoje em dia pode dizer-se que as Nações Unidas constituem uma verdadeira comunidade internacional. Comunidade internacional são o conjunto de Estados e todos eles praticamente estão representados na Organização das Nações Unidas. É evidente que durante toda a sua existência a Organização das Nações Unidas tem vivido debaixo de fogo. As críticas, começando pelas críticas pela sua paralisação durante a Guerra Fria, sucederam-se vozes negativas pelas omissões no Ruanda e em Srebrenica, que ainda esta semana foi celebrado o aniversário deste massacre importante na Europa nos anos 90, e o descrédito pela marginalização da organização nas crises do Kosovo, do Iraque e ainda hoje na Síria, entre muitas outras. A projetada reforma da organização, que já tinha sido várias vezes prometida e que na altura do 60º aniversário esteve próximo de ser materializada, mas nunca foi plenamente conseguida, e temos vendo que esta ideia de reforma da organização está vindo a ser sendo comprometida, e os objetivos da organização têm-se focado não tanto nos objetivos de reforma, incluindo o objetivo de reforma do órgão que é o Conselho de Segurança, e que talvez seja aquele que hoje em dia reflete de uma forma mais desadequada aquilo que é a realidade e o balanço de poder nas organizações internacionais, mas neste momento a organização tem-se virado também para objetivos mais concretos, mais tangentes, como é, por exemplo, o caso dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foi um marco, a declaração marco que foi adotada no 70º aniversário em 2015. Este ano, quando estamos prontos para comemorar o 75º aniversário, assistimos a uma crise provavelmente não vista no plano internacional desde o momento da criação da organização. É uma crise nova, é uma crise inesperada, é uma crise que afeta também a maneira como a própria diplomacia é feita, como as próprias relações internacionais são feitas, em que afasta o contacto presencial, o contacto pessoal, e hoje em dia a diplomacia é também feita de uma forma, e tem de ser feita de uma forma virtual. Está a ser preparada para a comemoração do 75º aniversário, cujo momento institucional em setembro, durante o início, como é habitual, o início da Assembleia Geral, vai ser também provavelmente apenas de forma virtual. Está a ser preparada uma declaração que, na minha opinião, é talvez bem menos ambiciosa do que declarações que foram adotadas no passado. No entanto, não deixa de referir como um dos aspectos centrais a importância do direito internacional, a importância da Carta das Nações Unidas, a importância do respeito pelo direito internacional e a necessidade da promoção do direito internacional e da justiça. Por isso, o direito internacional continua, sem dúvida, a ser um dos aspectos fundamentais da atuação das Nações Unidas e uma base inseparável da promoção da justiça, dos direitos humanos, da paz e da segurança internacionais. Mas apesar destas críticas que são tecidas à Organização das Nações Unidas e à sua impotência face a várias crises, a questão que importa formular é sempre a mesma, ou seja, haverá alguma alternativa? Pode o mundo funcionar sem um fórum internacional de debate e de decisão? Podem ficar os Estados livres de decidir e agir unilateralmente em assuntos que são do interesse e afetam toda a comunidade internacional?
Podemos nós viver sem uma estratégia de paz global? Julgo que a situação corrente que vivemos de uma pandemia sem precedentes a nível mundial apontam bem no sentido de uma resposta positiva. As Nações Unidas foram concebidas como um projeto para a comunidade internacional no pós-Segunda Guerra Mundial e têm como base 3 eixos bem fundamentais e que são explicitados no artigo 1º da Carta e que normalmente são traduzidos em 3 pilares, o pilar da paz e da segurança internacional, o pilar dos direitos humanos e o pilar do desenvolvimento sustentável. E este projeto julgo que se mantém válido nos nossos dias, mesmo aceitando que não é um instrumento perfeito, mas que é um instrumento precioso, é um instrumento que pode ser melhorado, que depende da vontade política dos Estados, mas que continua a existir, como dizia um dos primeiros secretários-gerais das Nações Unidas, o sueco Dag Hammarskjöld. As Nações Unidas não foram criadas para levar a humanidade para o céu, mas para a salvar do inferno. E julgo que esta maneira de ver a organização, completada com a visão também de um outro secretário-geral, Kofi Annan, como sendo uma organização fundamental para evitar a guerra, promover os direitos humanos, criar as condições para a justiça e para o Estado de Direito, promover o progresso social e melhores condições de vida. Estes objetivos continuam válidos e devem ser promovidos e apoiados. E desta forma, apesar de existir de facto uma percepção muitas vezes ecoada também nos últimos dias de que as Nações Unidas, criadas em 1945, já não teriam validade nos nossos dias, julgamos que continuam a existir estes tais problemas comuns que precisam de uma resposta comum, e a pandemia do Covid-19 ou as alterações climáticas são certamente esse tipo de problemas. Vários relatórios das Nações Unidas, já há vários anos, desde o início dos anos 2000, a propósito dos trabalhos que levaram à declaração do milénio e depois à cimeira de 2005, em que foi adotado um importante documento, que é talvez o documento nos últimos anos mais ambicioso em termos dos objetivos das Nações Unidas, confirmam de facto que as Nações Unidas devem ser o fórum onde as respostas comuns para problemas comuns e a necessidade de fundar o sistema internacional no multilateralismo. Agora, mais concretamente, depois desta introdução sobre a evolução da organização e as críticas e a necessidade de reforma que é sempre presente, um dos pontos que talvez às vezes, julgo que não para os participantes neste curso, que se interessam naturalmente pela área do direito internacional, mas talvez um dos contributos mais fortes que as Nações Unidas têm dado e que por vezes passa mais despercebido, muito provavelmente a atuação para o público em geral, a atuação das Nações Unidas em matéria de paz e segurança, o envio de capacetes azuis, o trabalho das Nações Unidas em matéria de proteção de direitos humanos, incluindo grupos vulneráveis, como por exemplo o caso das crianças, o trabalho a nível de refugiados, talvez seja mais visível para o mundo em geral, ou para o público em geral, mas no que diz respeito àquilo que nos interessa, ou seja, o contributo para a formação e o desenvolvimento internacional
o contributo das Nações Unidas é muito importante e provavelmente maior ainda do que aquilo que se poderia esperar numa análise mais superficial. E basta pensar, convido-vos a fazer essa reflexão, numa questão quantitativa, numa questão numérica. Se nós pensarmos no número de tratados, sobretudo de caráter multilateral, que existiam antes de 1945, e o número de tratados multilaterais nas mais várias áreas da vida internacional que existem hoje, essa diferença é muito significativa. E é uma diferença que mostra de facto que a criação da Organização das Nações Unidas e este seu aspecto de um Fórum Mundial de Produção de Direito Internacional, um fórum global de produção do direito internacional, é um aspecto muito relevante e que teve um impacto significativo na densificação do direito internacional atual. Começando pela própria Carta das Nações Unidas, que é um tratado internacional, um instrumento de direito internacional que contém em si mesmo os princípios mais fundamentais do direito internacional, a um conjunto de várias outras áreas que hoje nós consideramos como sendo áreas fundamentais do direito internacional e que ou eram áreas não existentes, áreas que se desenvolveram posteriormente à criação da Organização das Nações Unidas e que refletem um aprofundamento das relações internacionais e a globalização, pensando, por exemplo, na regulamentação do comércio internacional ou na regulamentação, por exemplo, da área do ambiente internacional, mas também em muitas outras áreas em que o direito internacional existia já, era, no entanto, sobretudo de natureza costumeira, de natureza consuetudinária e elaborado de uma forma, pela própria natureza da fonte, muito mais rudimentar. E por isso, de facto, aquilo que nós assistimos desde a criação da Organização das Nações Unidas e nestes últimos 75 anos, o papel, o impacto das Nações Unidas como um catalisador também para a produção do direito internacional nas várias áreas, e nós veremos isso com mais cuidado na sexta-feira em termos de exemplos concretos, mas cito, por exemplo, as áreas não só dos princípios fundamentais do direito internacional, que nós encontramos no artigo 2º da Carta das Nações Unidas, como também toda a evolução das áreas fundamentais das relações internacionais, como é, por exemplo, a questão da proteção dos direitos humanos, o direito diplomático e consular, o direito dos tratados, o direito do mar, a proteção do ambiente, a luta contra o terrorismo, a criação da própria Corte Penal Internacional ou o regime internacional relativamente às alterações climáticas. São só algumas das áreas, mas áreas bastante centrais ao direito internacional contemporâneo e à vida internacional da atualidade, cujo desenvolvimento normativo teve direta ou indiretamente um impacto considerável depois da criação da Organização das Nações Unidas, por isso nos últimos 75 anos, e em grande medida por desenvolvimentos relativos ao trabalho da organização, a negociações que tiveram lugar
no âmbito da organização ou de um trabalho feito por órgãos especializados, como é o caso da Comissão do Direito Internacional, e que tem tido por missão fazer propostas de codificação de áreas internacionais. E por isso não é surpresa, certamente, não é, para todos os presentes neste curso, se vocês pensarem de facto nos grandes tratados internacionais que conhecem, começando pela Convenção do Direito dos Tratados, que talvez seja aquela que qualquer aluno de Direito Internacional é confrontado na sua iniciação, não é? Com o contacto com a Convenção de Viena de 1969 sobre o Direito dos Tratados. Há as convenções de Viena de 61 e 63 sobre as relações diplomáticas e consulares. A própria Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que é um instrumento tão fundamental, a chamada Constituição dos Oceanos de 1982, como mais recentemente o Acordo de Paris de 2015 sobre as alterações climáticas. Todos estes são instrumentos que, de uma forma ou de outra, estão associados à atividade das Nações Unidas e onde se vê, de facto, o seu contributo para a criação do direito internacional da atualidade. Claro que nós podemos olhar para esta questão e pensar, e é verdade, eu estou de acordo e partilho, que o principal ator, não é? O principal ator e autor do direito internacional continuam a ser os Estados. É evidente que são os Estados que continuam a ser os principais legisladores do direito internacional. Porém, com as Nações Unidas e desde a sua criação, o fórum, ou a existência de um fórum global internacional tem acentuado, tem catalisado, como dizia há pouco, esta interação entre os Estados, quer na negociação das próprias convenções internacionais novas, quer como também sendo um fórum onde os comportamentos dos Estados se vão desenvolvendo, a sua prática se vai desenvolvendo e, de certa maneira, acelerando também a criação de costume internacional, que é outra fonte, como julgo que saberão bem, a outra fonte mais antiga, historicamente, mas que não deixa de ter a sua importância hoje, relativamente ao direito internacional, e estas fontes são aquelas, para além dos princípios gerais do direito, que estão bem identificadas no Estatuto da Corte Internacional de Justiça. E por isso, também nesta ideia de uma evolução dinâmica do direito internacional, composta pela manutenção do costume internacional como fonte de direito internacional, mas também na sua interação com uma crescente evolução e negociação de tratados internacionais, a Organização das Nações Unidas tem sido um fórum de encontro importante a nível diplomático para promover esse desenvolvimento. E por isso nós podemos, sem dúvida, fazer aqui uma, não só comparação qualitativa, como há pouco referia, entre o número de tratados internacionais e o número, se quiserem de uma forma mais lata, de normas internacionais que existiam antes da criação da organização e aquilo que é a realidade atual, mas também de uma forma, enfim, qualitativa, porque certamente a vida internacional se tornou mais complexa, se tornou mais densa, se tornou mais intensa através
da descolonização e do aumento exponencial do número de atores na cena internacional, como também através da globalização, que vem aumentar o número de contactos e ao mesmo tempo diminuir as distâncias entre os Estados. Por todas essas razões nós encontramos aqui vários elementos que nos permitem ligar, sem descurar, sem menorizar o papel do Estado como o principal produtor das normas internacionais, mas valorizar o papel da organização como um fórum onde isso acontece. Para além de, claro, é evidente que os Estados continuam a negociar entre si tratados bilaterais, isso é uma constante da vida internacional e continuam em número crescente estas relações bilaterais aprofundadas por tratados e mais outro tipo de instrumentos não normativos, não vinculativos, os memorandos de entendimento, que são cada vez mais frequentes entre Estados. O nível, a dimensão regional, evidentemente, também tem sido acentuada nas últimas décadas, nas várias regiões do mundo, desde a Europa, com o Conselho da Europa e a União Europeia, mas também no continente americano, em particular na América do Sul com o Mercosul, em África com a União Africana. Claro que a dimensão regional da criação, do ímpeto na criação do direito internacional é também muito importante, mas do ponto de vista internacional, claramente que as grandes negociações e as grandes convenções multilaterais estão praticamente todas, e eu citei alguns dos exemplos e depois, como disse, veremos isso em mais pormenor. Alguns destes exemplos, ou praticamente todos estes exemplos, acabam por ter uma ligação direta ou indireta à organização, e por isso não temos aqui praticamente exemplos nenhuns de produção do direito internacional sem ter alguma conexão com as Nações Unidas, porque ou temos uma conferência que funciona no âmbito das Nações Unidas, ou a própria Assembleia Geral, ou temos também, evidentemente, o contributo de forma mais indireta, tanto do Tribunal Internacional, da Corte Internacional de Justiça, como da própria Comissão do Direito Internacional. E por isso, dentro da Carta, da própria lógica da Carta das Nações Unidas, há quem estabeleça um paralelo entre a Carta das Nações Unidas e uma Constituição Mundial. Se é que há alguma possibilidade de comparação, de facto, a Carta das Nações Unidas é o mais perto que a comunidade internacional pode ter de uma Constituição Mundial, e do ponto de vista dos seus órgãos principais, o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral e o Tribunal, a Corte Internacional de Justiça, podem ser vistos como um embrião de um governo, de um parlamento e de um sistema judicial internacional. Por isso vemos bem que, não sendo, enfim, um paralelo absoluto e 100% correto, mas de facto pela primeira vez temos nos últimos 75 anos, uma organização internacional que tem esta valência, este âmbito universal, tem órgãos que representam, de certa forma, os três poderes do Estado e as funções do Estado, e que por isso no seu seio se desenvolve um sistema jurídico internacional mais completo, mais ambicioso e em grande parte tendo a própria organização como catalisador, como motor. Claro que a Organização das Nações Unidas não é um Estado, não é? As organizações internacionais
são muito distintas dos Estados nas suas funções e na sua composição, mas podemos ter aqui algo que é o mais semelhante, o mais perto possível. E uma das coisas também mais importantes que eu julgo que as Nações Unidas trouxeram ao desenvolvimento do direito internacional, e isso queria também deixar bem claro, até porque esses princípios estão na Carta das Nações Unidas, mas estão também num outro documento fundamental da organização, que é às vezes um pouco mais esquecido. Quando eu era estudante de Direito Internacional era uma das coisas que nós estudávamos em detalhe, talvez hoje já esteja um pouco mais esquecido, mas precisamente nos 25 anos da organização, em 1970, a Assembleia Geral adotou uma resolução, que é a Resolução 2625, também conhecida como a Declaração sobre as Relações Amistosas entre os Povos, e que, juntamente com a Carta, entre a Carta, o seu artigo 2º e esta Declaração dos Princípios Fundamentais do Direito Internacional, vêm explicitar de uma forma muito clara e mais clara daquilo que existia no sistema, no direito internacional pré-Nações Unidas, os princípios fundamentais do direito internacional, que passam desde os princípios mais clássicos, que são, enfim, têm origem no paradigma westphaliano, como o princípio da soberania e o princípio da não interferência nos assuntos internos dos outros Estados, a Carta das Nações Unidas e a Declaração 2625 vieram acrescentar estes novos princípios, e que hoje são considerados como fundamentais, que são os princípios da proibição do uso da força não nas relações internacionais, o seu contraponto da obrigação da resolução pacífica de conflitos, e princípios novos também, como a autodeterminação dos povos e a promoção e a proteção dos direitos humanos. E por isso vemos que não só nas áreas mais especializadas e segmentadas, compartimentadas do direito internacional, a organização veio dar um contributo importante, mas no próprio estabelecimento de princípios fundamentais, numa ideia, num paralelo com os princípios de natureza constitucional, a organização veio dar um contributo fundamental para a identificação e o desenvolvimento e a aplicação desses princípios. E por isso, como tinha dito, nós temos dentro da organização que identificar quais são os órgãos que mais contribuem para o desenvolvimento do direito internacional, e eu vou enunciá-los ainda hoje, e depois, na sexta-feira, então, poderemos ver em termos de exemplos concretos como é que esses órgãos contribuíram para o desenvolvimento do direito internacional. Eu já mencionei há pouco que as Nações Unidas têm alguns órgãos principais, e se olharmos, fizemos um exercício de olhar para a Carta das Nações Unidas para ver quais são esses órgãos. Aqueles que mais nos interessam são 3, em termos dos órgãos principais. Por um lado, a Assembleia Geral, por outro, o Conselho de Segurança e, por fim, o Tribunal, a Corte Internacional de Justiça. Eu digo tribunal porque em português de Portugal nós falamos em tribunal, mas no Brasil fala-se na Corte Internacional de Justiça. E depois veremos também o trabalho da Comissão de Direito Internacional, que não é um órgão principal das Nações Unidas, mas é um órgão subsidiário criado pela Assembleia Geral. Mas, em primeiro lugar,
deixem-me explicar porque é que são estes os 3 órgãos que relevam, que importam analisar em termos do contributo para o desenvolvimento, a formação e o desenvolvimento do direito internacional. Em primeiro lugar, é natural o destaque da Assembleia Geral. A Assembleia Geral das Nações Unidas, apesar de não o ser, efetivamente, tem uma função de quase um parlamento mundial, não é? Nesta linha de comparação entre a estrutura dos Estados e a estrutura, a arquitetura internacional, se há um protótipo, uma entidade que pode ter a função parlamentar internacional, essa função seria, sem dúvida, ou caberia, sem dúvida, à Assembleia Geral. A Assembleia Geral é um órgão onde todos os membros da organização têm assento, não é? Hoje em dia 193 Estados. É um órgão em que todos esses Estados-membros têm um voto que tem o mesmo peso, um Estado, um voto, onde não existe qualquer direito de veto e onde todos os temas que cabem no mandato da organização podem ser discutidos. Tem também o artigo 13, o artigo 13º da Carta das Nações Unidas, refere isso em particular, a missão de promover a codificação e o desenvolvimento progressivo do direito internacional. Por isso, a própria Carta das Nações Unidas atribui essa missão às Nações Unidas. Claro que se nós olharmos, à Assembleia Geral, claro que se nós olharmos também mais longe na Carta, nós também percebemos que, diferentemente de um Parlamento Nacional, a Assembleia Geral das Nações Unidas não tem o poder de emitir legislação obrigatória. Não é? Essa é uma grande diferença, porque as resoluções da Assembleia Geral, que é o instrumento habitual de decisão por parte da Assembleia Geral, as resoluções da Assembleia Geral não têm um caráter vinculativo por si mesmo e por isso, evidentemente, que existem limites a esta comparação entre a Assembleia Geral das Nações Unidas e um Parlamento, como o conhecemos no direito interno dos Estados, mas a natureza de um fórum onde as matérias são discutidas por todos não deixa de apelar a essa comparação. E por isso temos claramente que focar, e vamos fazer isso mais em detalhe no próximo encontro, como é que a Assembleia Geral, apesar desta limitação das suas resoluções não serem vinculativas, como é que, sendo um fórum mundial, o Fórum Mundial por excelência de discussão das questões internacionais, acaba por ter um papel de forma mais indireta, através das suas resoluções, ou por vezes de uma forma mais direta, quando a Assembleia Geral, ela própria, é palco de uma conferência diplomática para a conclusão de um acordo internacional, e vamos ver que foram vários os casos, mas por isso a Assembleia Geral tem tido, de facto, um papel notável e de destacar relativamente ao desenvolvimento do direito internacional. O segundo órgão que eu mencionei, também órgão principal das Nações Unidas, é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, todos certamente têm presentes, é um órgão diferente da Assembleia Geral, não tem este ar parlamentar de um Parlamento Mundial, porque, por um lado, tem uma composição limitada, não é? Neste momento são 15 os membros que são os membros do Conselho de Segurança, sendo que 5 são permanentes e com direito de veto, e os outros 10 são membros não permanentes, mas por isso temos um órgão com uma composição muito mais limitada, o que de facto afasta esta comparação de parlamento. É um órgão que tem de facto uma função primordial
sobretudo nas questões da manutenção da paz e da segurança internacionais, mas que ao mesmo tempo tem uma qualidade, um atributo que a própria Carta das Nações Unidas lhe deu, que é a capacidade de poder adotar resoluções que são vinculativas para os Estados-membros. O artigo 25 refere que, em certas circunstâncias, as decisões, as resoluções do Conselho de Segurança são obrigatórias para os Estados-membros. E por isso, embora nós vamos ver o Conselho de Segurança como um órgão não representativo, dada a sua composição limitada, e por isso não sendo um parlamento ou uma câmara parlamentar, e não tendo também, por outro lado, funções de natureza legislativa, porque as suas funções são mais de caráter executivo, o facto de o Conselho de Segurança ter este poder vinculativo, em algumas instâncias o Conselho de Segurança tem adotado resoluções que têm um caráter mais de tipo normativo, mais genérico, o que leva alguns autores a chamar-lhe um legislador mundial também, e vamos ver alguns desses exemplos, ou tem criado também instituições que habitualmente são criadas por tratados, e estou a pensar, por exemplo, na criação dos tribunais ad hoc para a antiga Jugoslávia ou Ruanda, que foram tribunais, diferentemente da Corte Penal Internacional, que foi criada por um tratado e que seria o normal, ou o caso dos tribunais de Nuremberg e Tóquio, que foram também criados por tratados, mas neste caso o próprio Conselho de Segurança assumiu aqui funções quase legislativas ao criar tribunais penais internacionais em circunstâncias específicas. E por isso nós vamos ver que, apesar de não ser óbvio, não ser evidente que o Conselho de Segurança possa também ter este papel de contributo para o desenvolvimento do direito internacional e a formação do direito internacional, na prática e sobretudo valendo-se desta competência que tem de adotar resoluções de caráter vinculativo, tem por vezes, não sempre, mas por vezes funcionado também como um quase legislador. E depois, evidentemente, temos a situação da Corte Internacional de Justiça, que, apesar de não ser como nos tribunais nacionais uma corte que tem necessariamente uma competência direta e imediata sobre todos os litígios que possam vir a surgir entre Estados. Julgo que saberão, e certamente noutros cursos deste curso de inverno essa questão será falada, ou foi até já falada. A Corte Internacional de Justiça, apesar de ser um órgão judicial e um órgão principal da Organização das Nações Unidas, o seu trabalho em concreto e a sua, enfim, jurisdição em concreto está fortemente dependente de um consentimento, do consentimento à jurisdição da Corte Internacional de Justiça, e que deve ser dado, enfim, de uma forma mais genérica ou de uma forma mais pontual pelos Estados, e por isso não há uma competência automática sobre todos os litígios internacionais. E, por outro lado, segundo o próprio Estatuto da Corte Internacional de Justiça, e designadamente o artigo 59, as decisões da Corte não têm força de caso julgado para todo o mundo, para todos os países, não é? Tem só a força de caso julgado para as partes em litígio, mas é evidente que, através do seu trabalho, não só nas decisões em litígios entre Estados, como também através da importante função consultiva
que a Corte Internacional de Justiça tem atribuída pela própria Carta das Nações Unidas e pelo seu Estatuto, a Corte Internacional de Justiça tem contribuído grandemente também para um melhor conhecimento, interpretação, aplicação do direito internacional. E por isso nós vamos, na sexta-feira, ver, através de exemplos concretos, como é que estes 3 órgãos, dentro destas circunstâncias e destas condicionantes, têm, nos últimos 75 anos, contribuído para o desenvolvimento internacional. Por outro lado, e as minhas últimas palavras antes do nosso debate serão para focar também, e desenvolveremos isso também na sexta-feira, o papel específico da Comissão do Direito Internacional, que, como já disse, embora não sendo um órgão principal das Nações Unidas, não está previsto diretamente na Carta das Nações Unidas, mas precisamente em função do artigo 13º da Carta, que há pouco referi, que comete à Assembleia Geral o papel de desenvolver e codificar progressivamente o direito internacional, isso levou a que, logo numa das primeiras sessões, a própria Assembleia Geral criasse um órgão dela dependente, subsidiário da Assembleia Geral, que é a Comissão do Direito Internacional e que tem precisamente por mandato o desenvolvimento progressivo e a codificação do direito internacional. É um órgão que é composto não por Estados-membros, não é, como é o caso da Assembleia Geral, onde estão representados os Estados, ou o Conselho de Segurança, onde estão representados os Estados. A Comissão de Direito Internacional é um órgão de peritos, composto por 34 peritos independentes, e que fazem aquilo que nós conhecemos no direito interno como o trabalho preparatório em termos legislativos, o trabalho técnico, o trabalho preparatório em termos legislativos, que depois é submetido à consideração dos Estados, no quadro da Assembleia Geral e em particular de um dos comitês da Assembleia Geral, que é o Comitê Jurídico, a chamada Sexta Comissão, para aqueles que conhecem um pouco os meandros da Assembleia Geral, a Sexta Comissão, que é a Comissão dos Assuntos Jurídicos, e a Comissão do Direito Internacional anualmente submete os seus relatórios à Sexta Comissão e quando termina o seu trabalho em determinada matéria, submete um projeto, incluindo, evidentemente, e isso é aquilo que se pode também destacar de grande parte do trabalho que foi feito pela Comissão do Direito Internacional, um projeto de convenção internacional em termos de trabalhos preparatórios, não é? De um projeto, de um draft, não é? Como nós dizemos, draft articles, um projeto de convenção que depois os Estados podem utilizar como base para uma negociação, quer no âmbito da própria Assembleia Geral, quer até convocando uma conferência diplomática para o efeito. E já há pouco mencionei, há vários casos de sucesso, de trabalho que foi inicialmente feito a nível de peritos pela Comissão de Direito Internacional e que depois foram transformados em convenções internacionais bem conhecidas, largamente ratificadas e muito utilizadas, tanto pelos Estados como também, enfim, interesse académico, como é o caso que eu já referi, a Convenção de Viena sobre Direitos Tratados, que inicialmente foi um projeto da Comissão de Direito Internacional e que depois foi vertida no texto de uma Convenção Internacional durante uma negociação diplomática nos anos 60, e talvez aquilo que é o caso maior de sucesso, enfim, não há mais, e depois sexta-feira prometo falar em mais exemplos, mas talvez aquele que seja
o maior caso de sucesso de um trabalho inicialmente preparado pela Comissão de Direito Internacional e depois que os Estados converteram numa convenção internacional e que é ratificada por todos os países do mundo, praticamente todos os países do mundo, de facto são das convenções internacionais mais ratificadas, que são as convenções sobre ambas de Viena, sobre relações diplomáticas e relações consulares. São duas convenções de importância, enfim, diária para o relacionamento entre os Estados e que foram inicialmente um projeto preparado na Comissão enquanto um trabalho feito por peritos e depois convertidas em convenções internacionais de grande sucesso e de utilização diária por parte dos Estados em todo o mundo. E por isso vejo que faltam, enfim, 3 minutos para aqui, enfim, as 15 e penso que para as 11, e gostava só de concluir esta intervenção inicial com esta ideia da Organização das Nações Unidas como um fórum importante, um catalisador importante para o desenvolvimento do direito internacional nestes últimos 75 anos, que cresceu exponencialmente não só em termos do desenvolvimento do próprio direito costumeiro, mas sobretudo na fonte dos tratados. Hoje em dia temos um número imenso comparativamente de tratados, sobretudo tratados multilaterais. Muitos deles, de facto, têm uma ligação muito direta ao trabalho da Organização das Nações Unidas, que funciona como um fórum de negociação multilateral, e na sexta-feira, então, iremos ver, através de exemplos concretos, analisando e discutindo os exemplos concretos, o papel mais específico de cada um destes órgãos e organismos que mencionámos: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de Justiça e, por fim, a Comissão do Direito Internacional. Muito obrigada pela vossa atenção e aguardo com muito interesse e expectativa os comentários do nosso moderador e também por parte dos participantes. Obrigada. Professora Patrícia, muito obrigado pela sua clara e didática exposição. Eu fiquei muito contente quando a senhora apresentou já no início o plano de trabalho, como é comum a uma palestrante habilitada como a senhora, dividindo em 2 grandes momentos, essa introdução histórica e linhas gerais, com a apresentação do papel do Estado, do papel ainda remanescente do Estado e dos principais órgãos das Nações Unidas, a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança e também referências da Corte Internacional de Justiça, e para a semana que vem a contribuição, então, da ONU e especificamente da Comissão de Direitos Humanos para o plano internacional. Recentemente vimos aqui no Brasil notícias pelas quais a senhora inclusive começou a sua apresentação. Eu pego uma das suas falas, a senhora comentou que a organização estaria abaixo de fogo, e fez um bom resumo, um resumo acadêmico, um resumo técnico sobre as críticas mais difundidas na atualidade ao trabalho da organização. Nós aqui no Brasil também escutamos notícias de que, até da Deutsche Welle, com essa mesma expressão, de que nos 75 anos da assinatura da Carta recentemente ocorrida, a ONU estaria sob fogo, o multilateralismo muito questionado e um clamor por reformas. E o Brasil, como é do seu conhecimento, tem, eu diria, participado de uma campanha vista como para esvaziá-la, né? Sendo o ato mais comum o não pagamento das contribuições, né? Que é uma campanha que agora, com a pandemia, se alastrou, inclusive, para outros organismos, para o enfraquecimento de outros organismos, o questionamento da legitimidade de decisões,
tornar a ONU um mero fórum de debates, né, com a atual política que estamos tendo aqui no Brasil, que são questões que preocupam aos ouvintes, certamente, e a nós, professores de Direito Internacional. Pelo que, então, eu lhe parabenizo por essa apresentação. Eu recolhi da plataforma do YouTube algumas questões, eu vou tentar sintetizar as questões para bem utilizarmos esse prazo dos minutos que ainda temos. Quero antes manifestar que as questões que chegaram e que eu apontei sobre o trabalho da Comissão de Direito Internacional em específico, com os seus 34 membros, e sobre o seu específico papel, professora Patrícia Telles, dentro da comissão, acho que ficariam melhor para a semana que vem, então. Então, eu apontei elas, esse grupo de questões, podemos melhor fazer na semana que vem. Bom, afora isso, então eu vejo algumas perguntas, começo pela pergunta da Júlia. De qual é a sua perspectiva, quais são os próprios desafios da Organização das Nações Unidas para manter o seu protagonismo no sistema atual? Isto é, como a própria ONU, na sua percepção, vê estratégias para manter esse protagonismo no sistema atual. E também é uma pergunta um pouco conexa do Rodrigo, sobre se há espaço, né, para novas codificações sobre temas contemporâneos. Se essa seria uma estratégia para a manutenção do protagonismo. Fazemos essas duas perguntas, professor, e depois há mais 3 que eu selecionei, e o canal está aberto lá no YouTube para outros questionamentos. Muito bem, professor Augusto, muito obrigada. Eu concordo perfeitamente com esta maneira de proceder com um grupo de questões, penso que facilita a interação, e também com a sua sugestão de deixar as questões mais relacionadas com o trabalho da Comissão de Direito Internacional para sexta-feira. Esta sexta-feira, eu acho que disse a próxima sexta, mas a próxima já é só daqui a 2 dias, já não falta muito, e por isso eu penso que poderão ficar guardadas essas questões sem risco de esquecimento, ou enfim, com a possibilidade de serem renovadas. Eu de facto não tenho acesso ao chat do YouTube, por isso eu não estou a ver as questões. Faço total confiança no papel do moderador para passar essas questões e para guardar as que entender para a próxima sexta-feira. Por isso deixamos esses aspectos mais pontuais, mais específicos do trabalho da Comissão, com muito gosto. Eu gosto muito de falar sobre o trabalho da Comissão. Têm também os participantes a oportunidade de ter outros membros da Comissão, não é? Como os colegas que eu já mencionei, sobretudo a colega Concepción Escobar, que vos vai falar do tema das imunidades, que é o tema que ela trata como relatora especial na Comissão, e também o Sr. Michael Wood, que vos vai falar também do trabalho da Comissão e a relação entre o trabalho da Comissão e as fontes de direito internacional, e em particular sobre a questão do direito costumeiro, do direito consuetudinário, uma vez que ele também foi o relator do trabalho que a Comissão terminou recentemente sobre a identificação do direito costumeiro. E por isso, com muito gosto, complemento também com mais informação aquilo que entenderem, e relativamente também ao meu próprio trabalho e compromisso no âmbito da Comissão. Antes de falar mais especificamente sobre as questões da Júlia e do Rodrigo, permita-me que elabore um pouco também sobre o seu comentário inicial, que me parece muito, muito importante. Eu, de facto, sendo, enfim, uma otimista por natureza, mas também realista, eu julgo que a Organização das Nações Unidas não tem os seus dias contados, vai continuar, e espero
mais longos anos, porque de facto não vejo alternativa e não desejo uma alternativa de uma comunidade internacional sem uma entidade desta natureza, mas reconheço como uma pessoa realista e pragmática que a organização está sob fogo, está, enfim, é criticada, o próprio multilateralismo, e não falamos só da Organização das Nações Unidas, hoje em dia, na própria União Europeia, há um grande debate, e a pandemia só tem evidenciado, um grande debate sobre a utilidade das organizações internacionais, das organizações regionais, a sua capacidade lidar com estas novas ameaças, o problema da vontade política para fazer estas organizações avançarem, a dificuldade do regresso a posições mais soberanistas, a questão do populismo como também um entrave, esta ideia do nacionalismo e do populismo como um entrave, esta ideia do trabalho multilateral como forma de solução dos problemas globais. Reconheço de facto essas críticas, reconheço que há deficiências na organização e reconheço sobretudo que há uma necessidade de reforma importante que tem sido tentada, quer dizer, a questão da reforma, eu acho que, enfim, em qualquer organização, desde o primeiro dia que qualquer organização se tenta reformar, não é? No sentido de se melhorar e de corrigir aquilo que não está correto. E a reforma das Nações Unidas é um tema presente praticamente desde o seu início, porque nós também não nos podemos esquecer que, quer dizer, a própria organização, pouco tempo depois de ter sido criada, viveu logo uma enorme crise durante o período da Guerra Fria, que bloqueou a atuação da organização durante praticamente 40 anos. Não é? Por isso é uma organização, por um lado, que está habituada a viver em crise e a viver em dificuldade e com bloqueios, mas evidentemente, sobretudo a questão da reforma do Conselho de Segurança é um tema importantíssimo, é um tema que eu sei que no Brasil é um tema importante, porque uma das grandes críticas à composição do Conselho de Segurança e sobretudo à existência apenas de 5 membros permanentes, que reflete no fundo o equilíbrio de poderes no pós-Segunda Guerra Mundial, mas já não reflete o equilíbrio de poderes na sociedade atual, na sociedade mundial atual, e evidentemente há vários candidatos a um lugar de membro permanente num Conselho de Segurança mais alargado, e o Brasil é, na minha opinião, um forte candidato a ser membro permanente do Conselho de Segurança, como me parece de elementar justiça que exista um membro africano, um país africano, porque de facto quando a Organização das Nações Unidas foi criada existiam pouco mais do que 50, 60 Estados independentes, e com o processo da descolonização, que a própria organização acelerou, hoje em dia a comunidade internacional é composta por uma variedade imensa e enquanto que em 1945 tínhamos uma mão cheia de países independentes em África, hoje o continente africano tem 54 países, Estados soberanos independentes, membros da Organização das Nações Unidas, e não há nenhum país, nenhum membro permanente que seja do continente africano. E por isso, tanto a representação de novas potências, de potências emergentes, como é o caso do Brasil, como a representação de um país africano me parecem essenciais, e por outro lado também a questão do ajuste com a história, porque países como a Alemanha ou o Japão, que hoje em dia são dos países mais ativos na Organização das Nações Unidas e que mais contribuem financeiramente para o orçamento da organização,
pelas circunstâncias do período pós-Segunda Guerra Mundial e como países derrotados na Segunda Guerra Mundial, evidentemente não tinham um lugar no Conselho de Segurança como membros permanentes, mas hoje a situação mudou radicalmente e por isso claramente que o Conselho de Segurança precisa de ser reformado, precisa de ser alargado na sua composição nos membros permanentes. O grande problema não é tanto, enfim, o consenso sobre esta necessidade de alargamento, é depois a escolha de quais é que seriam esses novos membros permanentes e uma certa rivalidade que existe em cada região para escolher esses novos membros permanentes e também, evidentemente, a oposição por parte dos atuais membros permanentes a que esses novos membros permanentes pudessem também ter o direito de veto, que provavelmente seria uma condição indispensável para essa reforma e para esse alargamento. Mas mais em concreto também em relação ao Brasil, eu gostava de dizer que na minha opinião o Brasil é um país indispensável nas Nações Unidas. Talvez nesta circunstância, neste momento político atual, a visão política governamental não seja nesse sentido, mas naquilo que eu pude observar, não só como académica, mas também como alguém que participou em muitas negociações, em reuniões na Assembleia Geral, no trabalho da Comissão, agora no trabalho da Comissão de Direito Internacional, o Brasil é um país indispensável para a Organização das Nações Unidas. É um país que contribuiu muito, como, enfim, país fundador, um país que teve na sua delegação à Conferência de São Francisco uma das poucas mulheres que participou nas negociações da Carta das Nações Unidas, a Berta Lutz, que eu acho que é um elemento simbólico, mas um elemento muito importante. É um país que sempre foi muito respeitado no trabalho que faz na organização, muito competente, muito identificado com os ideais da organização, naquilo que eu pude assistir mais diretamente na questão da promoção do direito internacional, na promoção do Estado de Direito, da justiça internacional, nas questões do direito do mar, nas questões do ambiente e das alterações climáticas. Eu acho que o Brasil é um parceiro indispensável na Organização das Nações Unidas e que tem um contributo muito importante, que pode até um dia vir a ser membro permanente do Conselho de Segurança, mas independentemente disso, mesmo na Assembleia Geral, tem um papel fundamental e, para além disso, eu acho que existe uma grande solidariedade lusófona e atlântica entre os nossos países e eu julgo que há aqui uma circunstância que espero que seja conjuntural, ou que julgo que é conjuntural, não é só o caso do Brasil, não é? Vemos países também como os Estados Unidos, que eu também vejo como um pilar fundamental. A Organização das Nações Unidas é uma criação em grande medida americana, não é? Não é só, mas é uma criação em grande medida americana, e por isso há países que são todos os países que têm o seu lugar nas Nações Unidas e devem estar de alma e coração na organização, mas penso que países como os Estados Unidos e como o Brasil, que neste momento tem uma política externa talvez mais diferente ou mais alinhada com aquilo que é o DNA da sua política externa tradicional, mas julgo que tem muito a ganhar em manter essa política externa de alinhamento com o multilateralismo e com o fortalecimento das Nações Unidas. Eu queria dizer isso a título pessoal, não é? Não representando nenhuma instituição nem organização, mas muito a título pessoal, que julgo que o Brasil deu e continua a poder dar um grande contributo, incluindo nas matérias do direito internacional, no âmbito das Nações Unidas.
Relativamente às perguntas da Júlia e do Rodrigo, principais desafios, quanto à pergunta da Júlia, principais desafios para manter o protagonismo das Nações Unidas, estratégias. É uma pergunta que é, de facto, uma pergunta extremamente relevante neste momento de crise e de dificuldade. Eu não quero falar tanto das áreas que não conheço, e mais em termos políticos, mas vou interpretar um pouco a sua pergunta como também estratégias para que as Nações Unidas possam continuar a contribuir para o desenvolvimento do direito internacional, mesmo neste momento de crise. Queria centrar a minha resposta nessa questão, porque uma das coisas que eu falei há pouco e depois irei desenvolver mais na sexta-feira, é que também neste momento nós temos estamos num período, e isso liga também um pouco com a questão do Rodrigo, estamos num período em que, por um lado, o grande trabalho de codificação do direito internacional está feito, não é? Foi feito com um grande contributo da Comissão de Direito Internacional, mas não só, mas por isso temos um grande trabalho de codificação do direito internacional feito, mas por outro lado há novos desafios que precisam de ser trabalhados e é preciso desenvolver um regime jurídico também adequado para lidar com esses novos desafios. Uma das dificuldades que existe neste momento e nós vamos ver isso, enfim, com alguns exemplos concretos, é que neste momento não há, como já houve, e até talvez durante o período da Guerra Fria havia mais, apetite por parte dos Estados, por causa deste contexto político multilateral que é negativo, ou é bastante negativo, não há grande apetite por dar grandes passos no sentido de novas convenções internacionais. Talvez o período da Guerra Fria seja um bom exemplo de como mesmo num período em que de facto o Conselho de Segurança estava bloqueado, em que havia um sistema, uma atmosfera internacional de grande tensão, mas grande parte das convenções internacionais que hoje fundam a ordem jurídica atual foram desenvolvidos no período da Guerra Fria. Não é? Os exemplos que eu vos dei, desde a Convenção do Direito dos Tratados, desde as convenções sobre as relações diplomáticas e consulares, a própria Convenção do Direito do Mar, o início do direito do ambiente, tudo isso foi desenvolvido durante o período da Guerra Fria. Por isso é possível, e é também às vezes uma forma de manter uma possibilidade de diálogo. Diz-se muitas vezes que o direito internacional é a linguagem comum das relações internacionais dos países, ou uma gramática comum. Mesmo nos momentos de tensão, o facto de haver esta linguagem universal em matéria de direito internacional é um fator muito importante de manutenção do diálogo, mesmo quando o clima político é um clima político difícil. Por isso, a dificuldade é, de facto, encontrar aqui uma forma, uma estratégia, como perguntava a Júlia, de continuar a poder desenvolver o direito internacional, mesmo, e agora ligando com a questão do Rodrigo, numa altura em que já não há espaço para as grandes codificações, porque elas também estão feitas, de certa forma, e porque os novos desafios são desafios em que se calhar temos mais o espaço para o chamado desenvolvimento progressivo, para a criação de um direito mais de lex ferenda, daquilo que deve ser a evolução do direito, porque os desafios são de facto novos. E se nós pensarmos em três, eu posso falar em três áreas, podemos voltar a conversar sobre isto na sexta-feira, sem dúvida. Três grandes áreas que hoje para mim representam desafios globais importantes e que a comunidade internacional tem que dar uma resposta. E onde não é possível, ou talvez não seja possível, negociar um tratado internacional para
dar esse regime jurídico sólido, mas onde é importante que, mesmo que não seja através de convenções internacionais, mas através do desenvolvimento de soft law, que eu vejo na soft law uma espécie de uma estratégia alternativa temporária para um certo desenvolvimento normativo, paulatino, que depois eventualmente poderá vir a ser vertido em convenções internacionais. Eu penso que é isto que pode acontecer e que está de certa forma a acontecer. E pego em 3 exemplos concretos. Em primeiro lugar, o tema dos refugiados e migrações. É um tema que hoje é um tema extremamente importante do ponto de vista internacional. Praticamente todas as áreas do mundo estão a sofrer algum impacto de um elevadíssimo número, e talvez o maior número desde a Segunda Guerra Mundial, de refugiados e imigrantes no mundo. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que não havia tantas pessoas fora dos seus países, por razões de migração ou porque estão em busca de um estatuto de refugiado. Vemos isso na Europa, vemos isso na América Latina, em particular com a situação da Venezuela, que tem criado fluxos de refugiados para vários países vizinhos, incluindo no Brasil. Vemos isso em África, vemos isso na Ásia, e por isso não é um problema só. Tem-se falado muito na questão da crise dos refugiados e da migração no contexto da União Europeia, é uma coisa que foi muito marcante nos últimos anos, mas eu acho que é um problema, enfim, mundial, e que levou a que, na ausência da possibilidade, por circunstâncias políticas, da criação de novos tratados nestas matérias, há um trabalho importante desenvolvido no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas, no contexto de instrumentos de soft law, não é, de declarações, do compacto, que é como se chama o compacto para as migrações, o compacto para os refugiados, mas que pode ser de facto uma estratégia que a organização pode adotar para, no fundo, manter, ou também, como eu posso referir, enfim, a questão da agenda do desenvolvimento sustentável, também neste momento é o guia mais importante que o mundo tem em matéria do combate às desigualdades, à erradicação da pobreza, à promoção da justiça. Isso, mais uma vez, é um instrumento de soft law. Por isso, talvez o objetivo ambicioso de novos tratados neste momento está um pouco impedido. Talvez o grande último sucesso tenha sido o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, não é? Que foi um acordo que foi negociado num momento único, talvez numa última janela de oportunidade, mas que foi negociado com alguma rapidez e depois com uma adesão muito significativa, embora agora haja anúncios de saída do Acordo de Paris, mas uma adesão muito significativa e muito massiva logo depois da sua assinatura em 2015. Mas por isso eu acho que na área das migrações e refugiados, na área das alterações climáticas, que é uma área também onde, enfim, há o Acordo de Paris, mas provavelmente vai ser necessário trabalhar mais instrumentos para lidar com os vários tipos de desafios que as alterações climáticas colocam. E aquilo que o Rodrigo falava dos temas contemporâneos, dos desafios contemporâneos, eu penso que é um desses casos e julgo que eu agora já não sei de cor qual é o horário das vossas lições, mas não sei se não falaram hoje com o embaixador Saboia sobre a questão da subida do nível do mar, que é um tema que eu vos posso falar um bocadinho mais na sexta-feira, porque é um dos temas que eu estou a tratar, eu própria estou a tratar na Comissão, e que de facto para esses desafios contemporâneos talvez não seja possível a codificação porque não há ainda prática suficiente, talvez não seja possível novas convenções internacionais para, ou pela circunstância, pela atmosfera política corrente que resulta numa falta de apetite por novos compromissos jurídicos internacionais,
mas o trabalho tem que ser feito e pode ser feito de uma forma intermédia, através de soft law, de declarações políticas, resoluções da Assembleia Geral, estudos da Comissão de Direito Internacional. E a mesma coisa, o outro desafio, o outro tema que eu queria falar, também como temas globais que precisam de soluções globais e que se calhar podem beneficiar deste tipo de estratégia, é também precisamente o tema da pandemia atual, da luta, do combate contra o Covid-19, que de facto também penso que a Organização das Nações Unidas não tem até agora conseguido reagir como devia. O Conselho de Segurança mais uma vez encontrou bloqueio por razões políticas. Finalmente, a semana passada, julgo eu, há 10 dias, foi possível adotar uma resolução do Conselho de Segurança instando as partes em conflito a uma trégua que tinha sido pedida pelo secretário-geral para facilitar as medidas de combate e prevenção do Covid-19 em situações de conflito armado. A Assembleia Geral adotou uma resolução, enfim, genérica, e depois uma importante resolução, julgo que é muito importante, sobre a necessidade de uma produção e distribuição igualitária, solidária de tratamentos e de vacinas. Eu acho que isso vai ser um aspecto muito importante, uma vez que esteja disponível um tratamento eficaz ou uma vacina eficaz, que haja um acesso solidário e igualitário por parte dos vários países no mundo, mas julgo que as Nações Unidas ainda podem fazer mais em termos de o desenvolvimento de um melhor quadro político e jurídico para o combate ainda a esta pandemia e provavelmente a futuras pandemias, porque aquilo que nos dizem os especialistas é que esta situação tem alguma probabilidade, infelizmente, de se vir a repetir no futuro, e por isso é importante que a comunidade internacional, eu costumo dizer na brincadeira, e é verdade, o direito internacional é muito reativo, não é proativo, é reativo. O direito internacional tende a reagir a crises, anda sempre uma guerra atrasada, de certa forma, e neste caso uma pandemia atrasada, e por isso é importante que se aproveitem, mesmo que não seja através da celebração de um novo tratado, mas de instrumentos de soft law que possam facilitar o combate, uma cooperação solidária no combate a esta pandemia e a pandemias futuras. Eu não sei se estamos na hora de terminar, sei que haveria mais perguntas, mas vou fazer todo o possível para responder, e talvez até faça uma intervenção mais curta na sexta-feira, que é mais direcionada para exemplos concretos, para depois podermos ainda ter uma maior interação com os participantes, que nunca é igual a estarmos ao vivo, mas é o que temos, e é com muito gosto que o faço, e espero que tenham ainda mais questões para a sexta-feira. Professora Patrícia, muito obrigado. Com a sua resposta, também uma pergunta do Igor sobre a reforma do Conselho de Segurança ficou contemplada. Grandes temas das outras perguntas que o tempo não permitiu foram as operações de manutenção de paz da ONU, muitos alunos interessados nessa temática, e também o desenvolvimento de tecnologias e a consequente proliferação das fake news e a eventual ofensa aos direitos humanos que essa situação traria. Agradecemos mais uma vez. Para mim também foi uma alegria imensa ter participado como moderador desse evento.
Saúdo aos ouvintes que, em número expressivo, contribuíram pelo YouTube, pelo chat do YouTube, com apreciações muito elogiosas à sua didática e à sua palestra, e com perguntas muito interessantes, como vimos. Eu diria, então, um até logo, e nos encontramos nessa sexta-feira agora, para a segunda parte da sua apresentação, que envolverá sobremaneira, segundo o seu plano, o contributo das Nações Unidas para o Direito Internacional e o seu trabalho na Comissão de Direito Internacional. Muito obrigado e uma boa tarde aí em Lisboa. Igualmente, muito obrigada e até já.